Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade agora à gravação da nossa maratona de dezembro, tá? Nossa maratona de dezembro. Já mandei para vocês o link do vídeo com a faixa branca, né, que é a fase 1. Agora vamos para a fase 2, exercícios de faixa azul. Então vamos lá? Vamos embora. Questão: à luz da lógica sequencial, julgue os itens seguintes acerca da proposição P. Aí está aqui a proposição. Se o investigador não cumprir o procedimento ou identificar o suspeito errado, o juiz anulará a prova e soltará o acusado. Primeira coisa que a gente tem que ver nisso daí, gente. Quantas proposições simples eu tenho nessa proposição composta? Pois é, bastante, né? Então vamos embora, vamos identificá-los. Vamos identificá-los, tá? Primeiro, gente, olha só. Separa as proposições simples. Separem as proposições simples, tá bom? E vamos trabalhar só com o nome que vamos dar a elas, tá? Do jeito que tá, fica inviável trabalhar. São 4 proposições, tá? Uma delas gigante, que é a primeira. Então, impossível. Tá? Na hora da prova, o que você vai fazer? Separar elas. Então vamos separar? Primeiro eu tenho aqui, ó, a primeira proposição. O investigador não cumprir o procedimento. Tá? É a primeira proposição. Então eu vou pegar ela e vou arrastar ela aqui para baixo. Pronto, o investigador não cumprir o procedimento. Beleza. E agora, acabou? Não, eu tenho outra aqui, ó. Ou identificar o suspeito errado. Então vamos botar ela para baixo. Identificar o suspeito errado. Pronto, identificar o suspeito errado. Acabou? Não, eu tinha falado que são 4, não são? Agora eu tenho outro conectivo aqui, ou identificar o suspeito errado, se já foi. O juiz anulará a prova. O juiz anulará a prova. O juiz anulará a prova. E ainda tenho mais uma proposição: soltará o acusado. Tá bom, mas aqui não tem sujeito? Tem sujeito sim. O juiz anulará a prova e soltará o acusado. Então quem é que vai soltar o acusado? O juiz, tá? Então, vamos embora. Juiz soltará o acusado. Esta é a proposição. Deixa eu colocar o juiz aqui. Soltará o acusado. Então pronto, então nós temos aqui, ó, 4 proposições. Beleza, e como é que a gente vai trabalhar com elas agora? Vamos identificá-las. Como que a gente identifica uma proposição? Uma letra, né? Normalmente nós usamos o que? P, Q, a partir do P, né, de proposição. Aí depois a gente vai na sequência: P, Q, R, S, T, U, V, e assim vai. Então vamos embora. P eu já tenho aqui. Já tenho uma aqui, que é a proposição composta. Ele deu o nome dela de P. Então, eu vou chamar a primeira aqui de P para me confundir na hora da prova? Claro que não, né? Eu vou chamar ela de quê? Vamos começar pelo Q. Aqui, ó. Q. R. S. E T. Então, eu tenho a proposição Q, proposição R, proposição S, proposição T. Tá bom, agora vamos fazer o quê? Vamos escrever essa proposição em linguagem lógico-matemática, para facilitar a vida da gente. Porque o que ele quer saber? Ele quer saber a equivalência. A equivalência disso daqui, eu vou ficar escrevendo isso daqui toda hora? Não, vou escrever uma vez só. Agora vamos para a letra. Como que a gente escreve isso daqui na linguagem matemática?
A proposição é a seguinte: se o investigador não cumpriu o procedimento, então vamos lá. Vamos corrigir só uma coisinha aqui para ficar mais fácil para a gente. Seguinte, tá? Vamos deixar quieto. O que acontece, gente? A negação da proposição, ela não cria uma nova proposição, tá? Então aqui eu tenho o investigador não cumprir o procedimento. Isso daqui pode ser entendido como um não que, tá? Qual é a proposição? A proposição é afirmativa. É sempre assim, tá? A proposição, ela é sempre afirmativa. Mas essa aqui é negativa, então. Então ela é não que, porque a proposição é que, tá? Então, vamos corrigir isso aqui? Quem é a proposição que? A proposição que, ela não é ele não cumprir. A proposição que é ele cumprir. Então, como que eu vou escrever numa linguagem lógico-matemática, uma vez que o que está escrito aqui é a negação disso? É ele não cumprir o procedimento. Se é ele não cumpriu o procedimento, então é não que. Tá? Aí eu tenho qual conectivo? O ou, a disjunção. O ou na disjunção, então vai ser isso aqui, ó. Não que ou identificar o suspeito errado. Tá na afirmativa, tá ok? Então é não que ou R. Então, olha só, gente. Aqui tem um se no início e agora me apareceu uma vírgula aqui. Que proposição é essa? É a condicional, é o se então. Então aqui eu coloco o símbolo da condicional, setinha. Setinha para o lado. O juiz anulará a prova. O juiz anulará a prova é a S, proposição S. E mais um conectivo aqui, esse E vem para cá, conjunção, soltará o acusado. Soltará acusado é o proposição T. Perfeito. Então, o que está escrito ali? É essa proposição aqui em linguagem matemática. Se, não que, ou R, então S, E, T. Tá, por que eu fiz isso? Por causa da equivalência. Vamos separar isso daqui por parêntese, por um motivo muito simples, tá? A gente já viu nas nossas aulas a ordem de precedência. Quem é o mais importante? É a condicional, na ausência da bicondicional. A bicondicional ela é a mais para trás, né? Não é a mais forte, que aqui não tem essa questão de ser forte ou fraca, tem questão de prioridade, tá? Então, quais são as prioridades aqui? Conjunção e disjunção. É o E e o OU. Elas são as primeiras sempre. Se eu tenho uma condicional, a condicional vai ser a última a ser resolvida. Na ausência de uma bicondicional. Porque se tiver bicondicional, bom, se a condicional é a última, a bi, que é a condicional duas vezes, bom, ela vai ficar atrás da condicional, que é uma vez só. Então, vamos lá. Equivalência disso. Primeira coisa que eu vou dar uma olhada aqui, porque eu tenho duas formas de equivalência da condicional. É o método contrapositivo, né, ou o famoso X negado, e o neomar, nega ou mantém. Então eu preciso olhar, já que ele me deu aqui na alternativa, qual que é o conectivo que ele usou. Ele usou o que na equivalência? O se então. Continua no se então. Se continua no se então, o que ele quer me dizer aqui? Que é o X negado, ou método contrapositivo. Inverte e nega. Então, esse que está atrás vai passar para frente, negado. Negação de S e T. Condicional continua intacta e eu vou negar. O que está na frente vai para trás, negado também. Negação de não que ou R. Bom, nos dois parênteses, o que eu vou usar? Leis de Morgan, famosa lei de Morgan. Nega, troca e nega. Nega a primeira, troca o conectivo e nega a segunda. Vou colocar aqui embaixo. Vou negar o S, neguei S. O E vai virar o nega T. Perfeito. Se então,
Ó, negação da negação é uma afirmação. Então vamos lá. Vai ficar que. O ou vai virar e. E o R, eu vou negar o R. Show de bola. Agora, como que vai ficar isso numa linguagem, né, corrente, né? Numa linguagem em português, nosso idioma brasileiro. Nosso idioma brasileiro. Deixa eu escrever aqui. Vai ficar a primeira proposição é o não S. Quem é o S? O juiz anulará a prova. Então, o juiz não anulará a prova, mas eu tenho que começar pelo se. Né? Eu tenho que começar pelo se. Se o juiz Se o juiz não anular a prova, aí eu tenho aqui o conectivo ou não ter. Quem é ter? Ter é o juiz soltará o acusado. Então é não ter. Ou o juiz não soltar o acusado. Ou não soltar o acusado. Então, né? Já foi o sim, então agora. Então. Aí eu continuo ali, né? Quem é o quê? O investigador cumprir o procedimento. Então, o investigador cumpriu o procedimento. E não R. Quem é o R? Identificou o suspeito errado. E não identificou o suspeito errado. E então, na nossa linguagem natural que a gente usa no nosso dia a dia, a equivalência é isso aqui. O juiz, se o juiz não anular a prova ou não soltar o acusado, então o investigador cumpriu o procedimento e não identificou o suspeito errado. É igual que ele deu aqui como equivalente? Olha lá, ó, se o juiz anulou a prova. Se o juiz... Opa, olha aqui, ó. É se o juiz anulou a prova? Não, é se o juiz não anulou a prova. Então, isso daqui está errado. É só isso que está errado? Não. Conectivo também, ó. Ele usou o conectivo e. Ele usou o conectivo e não é o conectivo e. O conectivo foi trocado pelo ou. Esse é o conectivo correto. Soltou o acusado também. Não, ele não negou, né? Ele só trocou. Ele só inverteu. Então, a alternativa é de errado. Correto? Então, vamos para a próxima. Próxima questão. Acho que agora eu não vou precisar mais escrever muito, não. Vamos lá. Próxima questão. Durante uma aula de lógica proposicional na escola Saber Mais, a professora Paula estava introduzindo o conceito de proposições para seus alunos. Ela explicou que a lógica proposicional é a base para o raciocínio lógico e que é essencial entender os diferentes tipos de sentenças e termos usados na lógica. Paulo ficou contente e elogiou seu aluno Pedro, pois esse concluiu que no conhecimento da lógica proposicional, toda frase declarativa que se pode classificar como verdadeira ou falsa, porém não ambas ao mesmo tempo, denomina-se... Pô, gente... Fala sério, né?
Imagina, tu está na prova e aparece um negócio desse. Primeiro ele te definiu o que é proposição ali. Puro e simples. Num texto só ele já te deu ali as 3 leis do pensamento. Recapitulando, quais são as 3 leis do pensamento? Princípio da identidade. Né? Se uma proposição é verdadeira, ela sempre será verdadeira. Se ela for falsa, sempre será falsa. Porque uma coisa é sempre igual a ela mesma. Tá? Segunda lei, ou outra lei, né? Não, elas não são numeradas, mas uma outra lei do pensamento, princípio do terceiro excluído. Uma proposição, ela só tem 2 valores lógicos possíveis, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe uma terceira opção. E o da não contradição, que ela só pode ser verdadeira ou só pode ser falsa, nunca as 2 coisas ao mesmo tempo, tá? Se eu falo a verdade, agora essa verdade tem que ser verdade sempre. Tá? Uma frase não pode ser verdade agora e daqui 2 dias ela não é mais verdade. Vai de olho vivo aí em discurso político, só fica a dica, tá? Uma dica importante, né? 2026, ano de eleição, então fica ligado. E vamos lá, ele definiu o que, cara? Ele até falou do princípio da identidade. Então, não, isso daqui não é princípio da identidade. Sentença aberta e negação também não. Isso daí é o quê? É definição de proposição, tá? Você pode até anotar isso para vocês gravarem e estudar definição. Ó. O que é a proposição da lógica proposicional? Toda frase declarativa que se pode classificar como verdadeira ou falsa, porém não ambas ao mesmo tempo, denomina-se proposição. Perfeito? Vamos para a próxima. Considere a seguinte argumentação. Se alguém não tivesse ido à escola, então todos teriam sido considerados relapsos. No entanto, alguém não foi considerado relapso. Conclui-se que era a mesma coisa, né, da outra, só que essa daqui eu não vou estar escrevendo tudo não, tá? Eu vou escrever o nome delas por cima. Eu tenho proposições simples aqui. Se alguém não tivesse ido à escola, vou chamar isso aqui de P, tá? Olha o não aqui, ó. Então esse daqui é o não P. Ou melhor, não vou nem falar de não P aqui, porque esse daqui é o particular negativo, tá? Então aqui tem o conceito de proposições categóricas, tá? O algum não é o particular negativo. Qual é a negação do particular negativo? A negação do particular negativo é o universal afirmativo, tá? Como que eu nego que alguém não foi? Todo mundo foi, tá? Como que eu nego ninguém foi? Tá? Alguém foi, tá? Então a negação do particular negativo é o afirmativo, é o universal negativo, tá? E vice-versa. Tá bom? A negação do particular afirmativo é o universal negativo e vice-versa. Tá? A gente já falou bastante sobre isso aí. Tem inclusive aula gravada aqui mesmo no canal aí do YouTube. Só você procurar lá que você vai ver. Então vamos lá. Aqui eu tenho o P, né? Se alguém não tivesse ido à escola, proposição P. Então todos teriam sido considerados relapsos. Então P e Q. Então vamos escrever na linguagem matemática. Se P, então Q. No entanto, alguém não foi considerado relapso. Alguém não foi considerado relapso, ou seja, ele negou. Ó. Todos teriam sido, o alguém não foi considerado é a negação do todo. Ó, universal afirmativo, particular negativo é a negação. Então ele negou quem? Ele negou que? Negou o consequente. Tá? Antecedente consequente. Se ele negou o consequente, então negou tudo, né? Porque aí a primeira também tem que ser negada. Por quê? Porque isso daqui, conclui que isso daqui deveria ser verdade. Se ele negou isso daqui, então isso daqui passou a ser falso. Se isso daqui passou a ser falso, eu tenho que negar o antecedente também, não P. Sob pena de, se eu não fizer isso, vai aparecer aqui a Vera Fischer. Então vai ficar tudo falso. Então o que eu posso concluir?
Se ele nega o consequente, eu tenho que negar o antecedente. E qual é a negação do antecedente, né? Se alguém não tivesse ido à escola, se alguém não foi, então significa o quê? Que todos foram. Então o que eu posso concluir? Não, ninguém deixou de ir à escola? Pois é, né? Ninguém deixou de ir à escola? Perfeito. É a letra A, né? Ninguém deixou de ir, a mesma coisa que todos foram. Não houve aula na escola? Cachaça, né? Purinho isso aqui. Não falou nada disso, se tem aula, se não tem, nada a ver. Quem faltou à escola é relapso? Também não falou nada disso. Isso daqui é extrapolação. Extrapolou o que está escrito nas proposições. Ninguém foi à escola. Agora cuidado com isso aqui, ó. Aqui, ó. Ninguém deixou de ir e ninguém foi. Não é ninguém foi. É universal afirmativo. Ninguém deixou de ir ou todo mundo foi. Tá? Então não é isso. Alguém foi à escola? Não. O alguém foi à escola não nega o alguém não foi. Isso é um erro muito comum, tá? De alunos que não estudaram esse assunto, né? Porque quando você estuda isso, uma das primeiras coisas que todo professor alerta e fala é sobre isso. A negação do alguém não foi, não é alguém foi. E a negação de alguém foi, não é alguém não foi. Tá? Ele tem que sair do particular e tem que ir para o universal. Tá bom? Então alguém foi à escola, ele não é a negação do P. A única coisa que nega realmente essa proposição P é a letra A, que ninguém deixou de ir à escola. Correto? Então vamos à próxima questão. Apresenta-se a seguinte tabela verdade. P, então que? Ah, tá. É porque a tabela tá aqui, ó. Isso é uma tabela. Tem o P, tem o Q e tem o se P, então Q. Cara, seja sincero comigo. Qual a dificuldade de você resolver essa questão? Ele quer saber do se então, gente. Da condicional. A condicional, ela só é falso quando aparece o quê? A Vera Fischer. Então, onde que ela vai ser falsa aqui? Apenas nessa segunda linha, que aparece aqui o V e o F. Então, P e Q é isso aqui. Só cuidado com a coisa, tá, gente? No se, então, né, na condicional, ela não é comutativa. Então, P e Q, se P, então Q, é diferente de se Q, então P, tá? Então, vou fazer os dois aqui só para você ficar ligado na sua prova se cair coisa parecida. Nesse daqui, ó, se P, então Q, eu venho daqui para cá. Tá? Vou fazer uma setinha aqui, para lá. Então tem que aparecer a Vera Fischer aqui, ó, V e F, que só acontece aonde? Na segunda linha. Então a segunda linha é falsa. E as outras? Todas as outras é verdade. Só que se ele inverteu a ordem, o que eu vou ter que fazer? O contrário vai ser daqui para lá. O primeiro agora é o Q e não o P. Então, a minha falsidade aqui já não é mais na segunda linha, vai ser aonde? Na terceira linha. Isso faz diferença? Total diferença. Porque aqui, lá nas alternativas, o que ele pediu? Pediu a sequência de verdadeiro ou falso. Qual é a sequência? A sequência é essa aqui. Nessa ordem, VF, VV. Tá? Poxa, e se inverter? O inverso teria sido o contrário e muito provavelmente tem essa alternativa lá. Tá? Aqui, ó, VF e VV é a alternativa letra E. Tem VV, FV? Não, não tem. Então não teria essa outra alternativa, mas só para vocês ficarem espertos, tá? Na condicional ela não aceita a comutação. É a única, é o único conectivo que não aceita comutar, tá? Todos os outros não faz diferença. Se é P e Q ou Q e P, se é P ou Q ou P, todas elas, tá? A que gera um pouquinho de dúvida é a bicondicional, mas a bicondicional também aceita comutação. A única que não aceita realmente é só condicional. Beleza? Vamos para a próxima. Qual das alternativas a seguir indica uma conjunção entre duas proposições P e Q? Pô, cara, a gente quer saber qual o símbolo da conjunção. Aí você que já tem.
Cara, essa daqui dá um trabalhinho pra fazer. Deixa eu beber uma água. Gente, aproveita para se inscrever aí no canal, tá? Dá uma moral aí. Tá? Não sei, provavelmente a maioria das pessoas que estão recebendo esses links, esse vídeo tá fechado, já devem ser alunos, já devem estar inscritos. Mas se por um acaso esse link chegou na tua mão, você acessou e não é inscrito, por favor, né? Por favor, se inscreva. Então vamos embora. Rafaela foi ao parque de diversões com seu filho Rael. Pô, sacanagem, aí bota Rafaela e Rael, tudo com RA, né? Pra atrapalhar, que a gente sempre usa a primeira letra e bota o mesmo nome. Com a mesma letra, com a mesma inicial. E brincaram em diversos brinquedos do parque, cujo preço do ingresso unitário... Tá aqui. Cujo preço... Cadê? Cujo preço do ingresso unitário era R$ 4,50. Ao todo gastaram R$ 58,50, sendo que Rael brincou em 3 brinquedos a mais que sua mãe. Dessa forma, em quantos brinquedos Rafaela brincou nesse parque de diversões? Cara, a gente vai montar um sisteminha aqui, né? Como a inicial dos dois é a mesma, eu vou botar o quê? Mãe e filho. Mãe e filho. A mãe brincou em quantos brinquedos? Não falou, né? Mas Rael brincou em 3 brinquedos a mais do que a mãe. Então, bom, isso daqui já me dá uma dica importante, né? Que o número de ingressos que ela comprou para o filho é o mesmo número de ingressos da mãe, mais 3. Certo? E o da mãe? O da mãe é o que eu quero saber. E a soma dos dois, a soma dos ingressos, né, da mãe e do filho, na verdade, a soma dos valores, né? Soma dos valores. Deixa eu ajeitar aqui para botar os valores aqui, porque os valores eram o quê? R$ 4,50 cada ingresso. Então, pensa aqui comigo, gente. Eu não vou nem montar um sistema convencionalmente assim, porque não tem necessidade disso. A mãe pagou R$ 4,50 em cada ingresso. 4,5 vezes... Quem é M? É o número de ingressos que foi comprado pela mãe. Mais, de novo, 4,50, que é o número é o valor de cada ingresso que foi comprado para o filho, vezes o filho. Isso daqui deu quanto? 58,50. Show? Poxa, mas eu tô com 2 incógnitas. Como é que eu vou resolver isso? Muito simples. Olha quem é F. O ingresso do filho é o quê? Não é o da mãe mais 3? Então acabou, matei a questão. Aqui, ó. 4,5 vezes o da mãe, que é M, mais 4,5 vezes F, que é F. F é M mais 3. É igual a quem? 58,50. Agora é só resolver isso daqui. Posso fazer uma distributiva nisso aqui? Fazer distributiva para depois fazer? Posso, mas aqui tem um outro produto notável que é mais interessante, que é o colocar em evidência. Eu tenho um produto aqui, ó, 4,50 e 4,50, então eu coloco ele em evidência. Coloco ele em evidência, aí vai ficar aqui, ó, 4,5, que vai multiplicar aqui, ó, M mais 3, igual a 58,50. Perfeito? Se aqui está multiplicando, ele vai ter que ir para lá o quê? Dividindo. Então vamos descer um pouquinho aqui. Vou te dar continuidade. Esse 4,50 vai lá para o outro lado, dividindo, e aqui eu tenho resolução do parêntese, né? M mais M é 2M, então vai ficar 2M mais 3. 2M mais 3 vai ser igual ao que? 58,50 dividido por 4,5. Perfeito? Agora eu teria que fazer a divisão, né? 58,50 dividido por 4,5. 58,5.
tem jeito, vamos fazer. Vamos fazer a conta. Aí você vai ter que pegar o rascunho aí e fazer. Deixa eu chegar aqui pro lado e vamos fazer a conta. 58,5 dividido por 4,5. Bom, casas decimais igualadas, só só corta. 58 dividido por 45 dá 1. Aqui vem 45. Isso daqui é um 5, não é um 6. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Fazendo a divisão aqui, né? 45, 8 menos 5, 3. 5 menos oitava, 13. Aí abaixa o 5. Bom, 2 vezes 45 dá 90. 90 mais 45, 135. Dá exatamente 13. E não sobra nada. Então, 58 dividido por 58,5 dividido por 4,5 vai dar 13. Pega pra cá, vai dar 13. Certo? Então, vamos lá. Continuar a resolução aqui, ó. 2m mais 3 é igual a 13. Agora o 3 vai para o lado de lá diminuindo. Então, por conta de espaço aqui, né, gente? Vamos fazer direto isso aqui. Vou deixar só o m aqui. O 3 vai para lá subtraindo, certo? Então vai ficar 13 menos 3, que é igual a 10. E esse 2? O 2 vai para lá dividindo. Então vai ficar 10 sobre 2. M, vou botar aqui em cima. M é igual a 5. E pronto, matei a questão. Quantos ingressos a Rafaela, acho que é Rafaela o nome dela, é Rafaela, comprou para ela? 5 ingressos. E o filho? 8. Né? O filho não comprou 3 ingressos a mais? 8 ingressos. Perfeito. Vamos para a próxima questão. A proposição composta, se 22 é par, então 11 é ímpar, é logicamente equivalente a... Bom, de novo, equivalência da condicional. Né? Eu tenho a opção do x negado, que é o método contrapositivo, e eu tenho o método ne ou ma, ambos de equivalência. Tá bom? Então, qual eu vou procurar aqui? O x negado é o mais intuitivo, né? Vai pegar, inverter e negar, ficaria o quê? Se 11 não é ímpar, né? A única opção que ele tem é ser par, então pode deixar que se 11 é par, então 22 é ímpar. Mas aqui eu acho que ele não deve ter mexido com isso não. Aqui ele falou o quê? Se 11 não é ímpar, então 22 não é par. É letra B, tá? Pegou a consequente, passou para frente e negou. Se 11 não é ímpar, tá aqui, perfeito. Se 11 não é ímpar, então pega a primeira, né, e passa para trás, né? Antecedente, pega o antecedente, passa para trás e nega. Então 22 não é par, né? É par, não é par. Beleza, perfeito. Letra B. Próxima questão. Determinada cidade tem 1000 residências que são atendidas por diferentes fontes energéticas. Aqui essa questão é enorme. Vamos lá. 1000 residências que são atendidas por diferentes fontes energéticas. Desse total, 650 residências são atendidas por energia elétrica de fonte hidroelétrica. 450 são atendidos por energia de fonte solar. 250 são atendidos por energia de fonte eólica, do vento. 350 são atendidos por energia de fonte solar e hidroelétricas. 150 são atendidas por energia de fontes hidroelétricas e eólicas. E 50 são atendidas por energia de fontes solar e eólica. As informações da situação hipotética precedente são suficientes para se inferir que mais de 50 residências são atendidas simultaneamente pelas fontes de energia elétrica, eólica, solar e hidroelétrica. Cara, questão
é aquela questão que quando o aluno olha, se desespera, arranca os cabelos, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? É uma questão gigante. Só que é uma questão de conceito, cara. Você não vai precisar fazer cálculo nenhum nessa questão, nenhum. É aquela questão que você procura ajuda porque não está conseguindo resolver, aí o professor sai com raiva do professor. Não é possível que era só isso. Ele está falando de 3 fontes de energia, tá? Vou fazer até pequeno aqui, não precisa nem fazer grande, tá? 3 fontes de energia: hidroelétrica, solar e eólica, tá? Quando você vai colocar aqui, nesse tipo de questão, geralmente, o que você precisa fazer? Ir anotando um a um. Quantos são atendidos por energia hidrelétrica, quantos são atendidos pela hidrelétrica, quantos são atendidos por energia solar, quantos são atendidos por energia eólica. Aí depois você vai para as interseções que ele deu, né? Elétrica, elétrica e solar. Aí tem elétrica e eólica e assim vai, tá? Só que aí o que ele quer saber é o seguinte, que com as informações que ele deu, eu posso ter 50 residências, né, ou melhor, mais de 50 residências, que são atendidas simultaneamente pelas 3 fontes de energia, ou seja, aqui tem mais de 50. Bom, aí a gente entra num problema. Por quê? Porque se a gente for olhar aqui, ó, olha aqui, ó, presta atenção só nessa frase aqui, ó. Tá? Deixa eu apagar aqui e presta atenção só nisso aqui, ó. 50 são atendidos por energia de fonte solar e eólica. Ou seja, o que ele está me dizendo é que 50 está aqui, solar e eólica. Ou seja, é esses dois aqui. Então, observa o seguinte, cara. Ele está me dizendo que nesses dois aqui tem 50. Então, se nesses dois tem 50, raciocina comigo. Aqui no meio pode ter mais de 50? Não. Aqui pode ter no máximo 50. Tá? Por quê? Porque aqui vai ficar zerado. Aqui não vai ficar com nada. E se aqui tiver 1? Aqui vai ter 49. Se aqui tiver 2, aqui vai ter 48. Por quê? Porque a soma dá 50, que foi o que ele falou ali. Tá? E esse nem é o único problema da questão. Você pode fazer a conta que você quiser aqui que não vai bater. Tá? Tem dados errados aqui nessa conta. Essa conta não fecha, ela não bate. Tá? Então, o que você precisava? Ter a maldade, a malícia de entender isso daqui. Tá? Se a soma dos dois, né, que a interseção entre eólica e solar é a soma dos dois, né, da interseção de 2 e de 3. Essa interseção aqui no meio também entra na energia solar e eólica. Tá bom? Então, se a soma dos dois dá 50, nunca que a interseção principal aqui das 3 vai ter mais de 50. Só pode ter de 50 para baixo. Certo? Então essa questão ela está errada. Tenho certeza que muitos alunos perderam mais de 10 minutos para fazer essa questão na prova, consumiu bastante tempo. Por quê? Porque meus alunos fizeram isso em aula, entendeu? Demoraram um horror para fazer e aplicaram fórmula, foram fazer o passo a passo e não bate, entendeu? Era só ter essa noção do conceito. Então, gente, fique esperto. Nem tudo é conta. A prova aqui, principalmente é raciocínio lógico. Isso é raciocínio lógico matemático. Não é matemática, tá? Tem matemática. Então, muitas vezes, muitas questões, ele só quer que você raciocine. Tá bom? Só quer que você tenha um raciocínio lógico de verdade. Só consiga concatenar as ideias. Vamos para a próxima. Que a gente já tá... Comigo já é a última. Já é a última da sequência. Então vamos para a última. Desde o primeiro dia na Academia Estadual de Segurança Pública, um cadete sistematiza sua rotina, de acordo com as partes do dia, para a vida na caserna de formação.
como descrito a seguir. Aí tem aqui parte 1, 2, 3, 4, 5, 6 até 10. Aí aqui tem, ó, 5 horas alvorada, 5h20 café e assim vai. Só que não acaba aqui no 10, né, gente? Não acaba aqui no 10. Olha aqui embaixo, ó. Parte 11, 12, 13, 14, 15, vai até a 20. Aí ele fala, isso sucedeu até o último dia de curso de formação de oficiais. Assim, qual atividade foi realizada na parte 129? Para que quer saber disso eu não sei, mas não é difícil de você calcular isso. Por quê? Se eu tenho uma sequência aqui com 20 itens, vamos chamar isso daqui de itens, 20 atividades, e elas geram um ciclo. Depois da 20ª, volta para a primeira. Se você for pensar direitinho, um mês comercial de segunda a sexta, ele tem 20 dias. Então isso daqui ele pode ter sido feito o quê? Mensal. Tá? Então, desses 20 dias é um ciclo. Depois do 20º, volta por primeiro. E aí ele nem botou em dia, botou em parte. Depois da 20ª parte, volta para a primeira e vai a mesma sequência. Então, como é que eu vou saber o que aconteceu na parte 129? Muito simples. 129 dividido por 20. Ah, poxa, 12 não dá e tal. Já foi, né? Então, 10. Se eu boto 10 aqui, já vai dar 200. 10 não pode. 6. 2 vezes 6 dá 6, né? Dá 6. E 2 vezes 6, 12. Aqui vai dar 120. Faço a subtração. 129 de menos 120 vai dar o quê? 9. Aí, alguns alunos, o que quer fazer? Botar a vírgula aqui e continuar a divisão. Não, eu preciso do resto. Eu preciso desse resto aqui. Por quê? Se fosse 120, ele ia morrer aqui na 20ª parte. Ia bater certinho aqui o ciclo, né? Ia ficar 6 ciclos e acabou. Morreu no último ciclo. No último dia do ciclo. Só que não morreu ali. Acabou 9 partes depois. Então a gente vai continuar nas partes. Né? Aqui bateu o 120, só que não quer o 120, ele quer o 129. Então mais 9, né? 121, 22, 23, 24, 25, pá, 9. Então o que aconteceu nesse ciclo? Aula da tarde, que foi a aula 2 horas da tarde. Tá? Então o que aconteceu nessa parte? Na parte 129, aula da tarde. Alternativa letra E. Então assim a gente termina mais uma correção de exercício, só da maratona de dezembro, tá? Tô gravando as partes, ainda faltam 2 partes, né? Falta a faixa roxa e a faixa marrom. Então, gente, bons estudos, tá? De novo, dúvidas, vocês sabem onde me encontrar, tá? Se você ainda não é meu aluno, pode deixar nos comentários, eu leio tudo. Tá bom? Se por algum acaso isso chegou na tua mão e tu tá estudando aí, fica sofrendo sozinho não. Manda uma mensagem aí, pode botar no comentário mesmo do YouTube que eu leio tudinho. Tá bom? Beijo grande pra vocês e até a próxima.